No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. A Receita Federal irá colocar em ação uma malha fina para identificar as empresas que estão envolvidas em fraudes e omissões de dados importantes. Saiba mais detalhes dessa notícia com o Dr. Marcos Tavares. No dia 22 de fevereiro, foi inaugurado o escritório do Simpe em Carapicuíba, no estado de São Paulo. A equipe do programa esteve presente no evento e trouxe muitas novidades a você. Para os empresários que gostam de se planejar com antecedência, as regras para a declaração do imposto de renda já foram divulgadas pela Receita Federal. Tire suas dúvidas com a especialista no assunto, Fabiana Scandiuzzi. E ainda, confira um bate-papo exclusivo com o economista Luiz Eduardo Assis. No dia 25 de fevereiro, a Receita Federal disponibilizou o programa para que os contribuintes possam fazer as declarações do Imposto de Renda 2013. As pessoas físicas que receberam rendimentos superiores a R$ 24.556,65, desde que eles sejam tributáveis, ou que tenham recebido rendimentos isentos e não tributáveis por valor superior a R$ 40 mil, no exercício completo, no ano inteiro de 2012. As pessoas físicas que são sócias de outras empresas, elas se tornam obrigadas a declarar o imposto de renda quando elas incorrem em uma das situações que falamos anteriormente. Do contrário, elas estão desobrigadas de entregar o imposto de renda. Temos uma gama enorme de pessoas que se encontram desobrigadas de fazer a declaração de imposto de renda. Dentre elas, quem recebe aposentadoria e tem mais de 65 anos, ou quem foi aposentado com uma doença grave, enfim. Existe uma gama enorme de pessoas físicas que não estão obrigadas a entregar a declaração e cabe fazer a consulta no site da Receita Federal, que é receita.fazenda.gov.br. Hoje em dia, a pessoa física ela tem duas formas de entrega de declaração. Uma delas é o desconto simplificado e outra delas é a declaração completa. O desconto simplificado, o contribuinte presume que ele não tem despesas suficientes para diminuir o imposto de renda dele. O que a gente chama por despesas legalmente aceitas para dedutibilidade do imposto de renda? Despesa médica, despesa escolar, até o limite concedido, dependentes legalmente aceitos, pai, mãe, filhos, que realmente não tenham renda comprovada. Quem optar pelo desconto simplificado vai ter um desconto presumido pela Receita Federal, desconto esse que varia na ordem de 20%. O próprio programa da Receita Federal, ele possibilita ao contribuinte fazer a simulação entre os dois regimes tributários. E aí, no final da declaração, depois de preenchida todas as fichas, cabe ao contribuinte escolher o que for mais benéfico para ele. A consequência mínima de quem perdeu o prazo é uma multa na ordem de mais ou menos R$ 166. Consequência máxima é 20% do imposto de renda que ele não declarou. Lembrando que, quando da declaração de imposto de renda, da entrega, muitas vezes o contribuinte vai fazer o ajuste e ainda vai ter um imposto de renda a recolher. Além desse problema da multa, ele vai ter que recolher o imposto de renda quando da entrega da declaração, acrescido de multa e juros. Caso o contribuinte entregue o imposto de renda até o dia 30, a declaração de imposto de renda até o dia 30 de abril, e seja apurado um saldo a recolher, o contribuinte pode fazer o pagamento desse IR parcelado em 8 cotas ou ainda pagá-lo à vista, sem multa, apenas com a correção da Selic a partir do mês de maio. Abril não existe nem correção de Selic, nem multa a ser aplicada. Todos os documentos que o declarante for utilizar na declaração de imposto de renda, ele deve ter em mãos e manter arquivado nos próximos 5 anos, que é o prazo que a Receita Federal pode notificá-lo e pode verificar se essas informações estão corretas. Dentre os documentos que vale a pena mencionar são valores pagos ao plano de saúde, que vem o informe de rendimento do plano de saúde,
os informes de rendimentos bancários, informe de rendimento da empresa, que deve fornecer para o contribuinte até o dia 28 de fevereiro, caso ela não tenha fornecido ainda, dado que o prazo já passou, cabe ao contribuinte notificar a empresa, porque a empresa, inclusive, se sujeita a uma multa pela Receita Federal. Valor das escrituras dos imóveis que tenham que ser declarados, os quais foram adquiridos ou vendidos no exercício de 2012, valor do documento do carro que foi adquirido ou vendido em 2012, enfim, todos os documentos que vão dar base para a elaboração da declaração de imposto de renda têm que ficar de posse do contribuinte pelos próximos 5 anos. Fique atento, o prazo final para a entrega das declarações do imposto de renda é no dia 30 de abril de 2013 e poderá ser enviada através da internet até às 23h59. No dia 22 de fevereiro, foi inaugurado o novo escritório do Simp em Carapicuíba, no estado de São Paulo. Para a população é muito importante essa inauguração, porque nós temos muitas empresas aqui no processo de formalização. Muita gente tem ascendido socialmente nos últimos 10 anos por conta do ganho de renda e tem buscado no empreendedorismo uma forma de melhorar suas vidas. Então, quando a gente facilita isso, na verdade, nós estamos colaborando para melhorar a vida do cidadão, gerando emprego, renda. E o sindicato da pequena empresa, ele cumpre um papel fundamental. Essa parceria é indispensável. Nós temos certeza que muitos frutos ainda nós vamos colher dessa parceria. Começamos a conversar lá atrás, para ver a possibilidade de fazer. E aí trouxemos a ideia para o prefeito deu total liberdade para que nós pudéssemos fazer. Isso está sendo inaugurada hoje e eu espero que a população de Carapicuíba possa aproveitar. E eu quero aqui agradecer ao Simp, ao meu amigo Cury, que é um grande parceiro, e o Jorge, que sempre esteve à frente desse projeto. Carapicuíba é uma cidade bastante populosa e sempre teve problemas para poder fazer a legalização do seu negócio. Existem muitas empresas informais e faltava um canal justamente para poder fazer essa legalização. Eles terem conhecimento de como desenvolver o seu trabalho de uma forma sadia, que possa trazer desenvolvimento econômico para o município. Então, estrategicamente, através da análise junto à Prefeitura, que se tornou parceira da Simp, justamente foi de trazer esse serviço para a população. Carapicuíba é uma cidade com quase 400 mil habitantes. A nossa força é o comércio local e todo assunto relacionado ao comércio tinha que ser feito em outras cidades. Então essa proximidade que vai ter aqui no centro de Carapicuíba já vai facilitar demais a vida da população e vai desenvolver o comércio da nossa cidade. O Simp está tomando um espaço cada vez maior no nosso país, representando e batalhando por melhorias a todos os micro e pequenos empresários. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Ao mesmo tempo em que é anunciado pelo governo uma arrecadação recorde do campo tributário, a Receita Federal anuncia também que iniciará uma nova operação, uma malha fina sobre várias empresas de faturamentos aí de porte médio, mas que ainda assim estima-se são 4 milhões de empresas, no sentido de verificar todos os seus lançamentos, as suas declarações à Receita Federal, à Previdência Social, buscando identificar e visualizar eventuais fraudes, omissões de receitas ou informações inconsistentes. Feito isso, que vai ser uma análise mensal, a Receita Federal automaticamente vai enviar uma cobrança ou um pedido de explicações ao contribuinte. De nossa parte, é claro que é obrigação do contribuinte pagar os seus impostos, declarar adequadamente as suas receitas e mostrar como se dá a sua operação. Da parte da Receita Federal, é direito e é dever fiscalizar e assegurar uma arrecadação correta e adequada. Todavia, a nossa grande preocupação é que não aconteça o que nós já assistimos desde já,
no sentido de que muitas vezes o contribuinte é cobrado indevidamente, é cobrado em duplicidade, tem que prestar uma série de informações, várias vezes a mesma informação, os mesmos documentos, e tudo isso atravancando, prejudicando a atividade produtiva da empresa. Faz com que o empresário tenha que se dedicar não à sua atividade produtiva, mas sim a atender exigências da Receita Federal. Portanto, o que se espera é que realmente a fiscalização seja feita, mas seja feita de forma correta, lógica, adequada e justa. Outra medida ainda dentro de tudo isso é justamente a identificação de patrimônio das empresas, a venda, a aquisição ou até mesmo patrimônios ocultos, de maneira a providenciar até mesmo bloqueio automático dos bens do contribuinte quando se identificar que ele está tentando eliminar, se desfazer do patrimônio para não pagar as suas obrigações tributárias ou mesmo simplesmente ocultar esse patrimônio para omitir eventuais receitas e ganhos de capital. Se espera que qualquer medida se faça de forma adequada. Se é para cobrar, que se cobre. Se é para evitar fraude, que o faça. Mas sempre resguardando o princípio que permite ao contribuinte apresentar a sua defesa, responder, apresentar documentos hábeis, que lhe dê o devido processo legal e não o prive sumariamente do patrimônio que recebeu e que trabalhou para isso. O que nós queremos é efetivamente isso: respeito à capacidade contributiva, respeito ao devido processo legal, à segurança jurídica e ao direito de resposta. Essa é a fiscalização, esse é o trabalho do CIP. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é um economista que foi diretor da política monetária do Banco Central, professor de economia, diretor e executivo de vários bancos multinacionais, responsáveis inclusive pelo comando desses bancos no Brasil, em Londres e no México. Nosso convidado de hoje é o economista Luiz Eduardo Assis. É um prazer tê-lo conosco. Muita satisfação estar aqui, muito obrigado pelo convite. Obrigado pela sua participação. Luiz, com toda a bagagem acumulada que você tem, com a sua análise do momento econômico do Brasil 2013, hoje? Eu acho que existem desafios muito claros, existem questões que estão sendo colocadas, principalmente no que diz respeito à inflação. A inflação é uma grande preocupação. Agora, basicamente, 2013 é um ano sem grandes emoções. Não porque nós não tenhamos problemas emocionantes, mas porque o raio de manobra para a solução desses problemas é muito pequeno. O governo tem a sua agenda, evidentemente, é uma agenda eleitoral. Tudo que o governo fizer este ano, evidentemente, visa ao calendário eleitoral de 2014. É assim no Brasil, é assim em todos os países. No mundo inteiro. Mas o raio de manobra para grandes mudanças é muito pequeno, é muito limitado. Antes de detalharmos um pouquinho o Brasil, vamos passear um pouquinho pela economia do mundo. A sua análise, a economia americana está se recuperando? Claramente, o pior já ficou para trás. Então, Estados Unidos... Há um ano, nesse mesmo período, nós estávamos discutindo se a Grécia sairia do euro e até mesmo se a Alemanha sairia do euro, como é que ficaria a questão fiscal dos Estados Unidos, se essa recessão seria uma recessão durante muito tempo ou se ela um dia passaria. Ela vai passar e ela já está passando. Hoje é muito mais simples a situação. Não quer dizer que vai haver uma recuperação espontânea fulminante. Sim. Mas a gente pode esperar uma recuperação gradativa com um crescimento moderado, tanto dos Estados Unidos como da Europa. Seria
verdadeiro dizer que a economia americana, a economia dos Estados Unidos está se recuperando, gradativa. A economia da Europa já bateu no fundo do poço, acreditamos que não desça mais. E a Ásia deve se manter praticamente estabilizada. Você concorda com essa análise ou essa análise não é real? Eu concordo com essa análise. Os Estados Unidos já estão crescendo mais do que o Brasil. É verdade. A Europa não cresce tanto, mas voltou a ter uma expectativa de crescimento ao longo do tempo. A Ásia é a China. E a China é um mistério. Pouco se sabe sobre a China, mas com o benefício do retrospecto, o que se sabe é que a China passou muito bem pela crise que começou em 2007 e não acabou ainda. Ela diminuiu a taxa de crescimento, mas continuou crescendo a taxas extremamente elevadas. E vai continuar crescendo pelo futuro previsível. Bom, olhando para esse cenário mundial, que, claro, o Brasil está dentro do reflexo mundial, o que acontece no mundo, de uma forma direta ou indireta, atinge o Brasil. Na sua análise, você estava dizendo que o Brasil tem pouca massa de manobra, etc. Vamos detalhar um pouquinho quais são as possibilidades, as manobras, na sua avaliação, que o Brasil tem para manter a inflação sob controle ou não, ter acesso a crédito ou não, e a economia crescer ou não. Podemos detalhar isso? O Brasil é quase uma ilha. Em relação ao resto do mundo, principalmente em relação aos outros emergentes, o Brasil é uma grande economia isolada. O mercado interno tem um peso que é muito maior. Basta, por exemplo, a gente comparar a situação brasileira com a situação do México. Sim. O México é muito mais aberto para o resto do mundo, principalmente se a gente chamar Estados Unidos de resto do mundo. O caso do Brasil depende muito mais do mercado interno. E as questões estão colocadas. A gente tem uma inflação que está subindo. Essa inflação é uma ameaça, porque se ela continuar subindo, ela vai corroer salários reais e isso pode diminuir o índice de aceitação e popularidade do governo. Lidar com a inflação não é simples, porque uma subida da taxa de juros muito elevada agora, não só é um embaraço político para o governo, muito significativo, porque o governo hoje resolveu definir como uma vitória política a queda dos juros, portanto, elevar juros pode ser um retrocesso embaraçoso, como pode abortar essa retomada da economia brasileira. Então, na verdade, nós queremos crescer muito, nós queremos ter uma inflação muito pequena, nós queremos estar abertos para o resto do mundo e, ao mesmo tempo, não podemos sucatear a indústria nacional. Nós queremos ir para o céu, mas nós não queremos morrer. Isso torna a situação muito mais complexa. Não existe nenhuma solução fácil, não existe nenhum botão da política econômica que possa ser apertado para resolver todos esses dilemas simultaneamente. Como é que, nesse quadro todo, a sua avaliação, câmbio, dólar e euro? É uma solução importante? É uma questão muito parecida com a da taxa de juros. Nós queremos um câmbio suficientemente alto para estimular as exportações, mas nós não queremos um câmbio muito alto que possa influenciar a inflação. No entanto, também não queremos um câmbio muito baixo que vai expor a indústria à concorrência predatória dos produtos importados, apesar de que um câmbio muito baixo pode facilitar a vida no que diz respeito à inflação. São objetivos contraditórios. Na dúvida, o governo vai para um lado e vai para o outro. Promoveu uma desvalorização em meados do ano passado, até 2,10. Aparentemente achou que era muito, se arrependeu, jogou de novo para 2, 1,95. O ministro falou que podia ser 1,85, ou pelo menos mencionou o número. O mercado puxou um pouco mais para baixo. E agora a gente está caminhando em torno de 2. Não existe muita clareza a respeito daquilo que pode acontecer. O que vai acontecer com o câmbio é aquilo que o governo quer que aconteça. E essa é uma variável muito difícil de ser prevista, porque é muito difícil antecipar aquilo que o governo vai querer mais adiante. O fato é que o câmbio não pode nem ser muito alto, a ponto de influenciar a inflação, gerar impactos inflacionários, e nem muito baixo a ponto de expor a indústria ao sucateamento. Luiz, na sua avaliação, se nós olharmos
para esse quadro que você acabou de colocar. E com a sua experiência do sistema financeiro, você acredita que o sistema financeiro vai aumentar o volume de empréstimos, vai reduzir o volume de empréstimos? E depois nós vamos falar do custo, a sua avaliação. O volume de empréstimos depende da taxa de inadimplência, fundamentalmente. Tá. Os bancos emprestam dinheiro com a fiel expectativa de que esse dinheiro retornará. Claro. Na medida em que houve um aumento da inadimplência, os bancos privados, os bancos estatais têm outra lógica. Os bancos privados diminuíram o apetite para a concessão. Agora, essa inadimplência vai passar e já começou a surtir ou sinalizar que o pior também já passou. Inadimplência é um dos poucos problemas econômicos que passa com o tempo. Ao longo do tempo, as pessoas se endividam, ao longo do tempo elas ou dão o calote ou renegociam, param de se endividar, vão pagando lentamente até o ponto que recuperam a capacidade de endividamento. Isso deve acontecer em algum momento já deste ano, o que deve estimular o consumo. A questão é que a economia brasileira ela é complexa o suficiente para não ser puxada, não é possível puxar um novo ciclo através do consumo simplesmente. A gente precisa ter novos investimentos, volumes maciços de investimento. Esse é o grande desafio da economia hoje. O governo tem sinalizado, ou pelo menos tem anunciado, que quer investir em infraestrutura e que a infraestrutura pode atrair investimentos nacionais e internacionais com parceria público-privada, enfim, com parcerias de várias áreas, e isto geraria não só investimento, mas também emprego. Qual a sua análise? Essa é a grande oportunidade que o governo tem pela frente e significa uma vitória do pragmatismo sobre a ideologia. A ideia de que as empresas estatais deveriam exclusivamente serem responsáveis pelo investimento é uma ideia que hoje está em desuso dentro do governo. O setor privado, evidentemente, nunca acreditou nisso, mas o governo, durante um tempo, ou pessoas do governo, durante um tempo, acreditavam nisso. Houve uma superação no ponto de vista das ideias. Colocar, no entanto, essas novas ideias em prática é uma outra história. Tudo indica que sim, que o governo tem não só um enorme interesse do seu ponto de vista e do ponto de vista do país, é uma feliz coincidência, de incrementar, estimular essas obras de infraestrutura, fundamentalmente de infraestrutura, que hoje representam um gargalo e que podem significar um choque de produtividade com externalidades que serão apropriadas pelo setor privado. Essa é a grande aposta. E o aumento da competitividade. Esta é a grande aposta hoje, no início de 2013. A questão é que não é simplesmente pelo fato de que isso é do interesse do governo que a gente pode concluir que isto vai acontecer. Porque a logística, a organização, o planejamento desses projetos que são extremamente complexos, esta logística, a transformação desses planos em realidade é extremamente difícil. Se nós voltarmos para o momento da Lehman Brothers, lá que teve o problema econômico que afetou o mundo inteiro, no Brasil a grande onda empresarial, toda a mídia, todo mundo era mercado internacional. Nós temos que vender e produzir para o resto do mundo. Depois, esses mesmos agentes que falavam só de mercado internacional, no caso Brasil, passaram a falar de mercado interno. Brasil, mercado interno, etc. Dados do governo demonstram que nos últimos 12 meses houve um aumento do poder aquisitivo, se comparado com a inflação em torno de 2,5% a 3% de ganho real. Com a sua avaliação do mercado interno? O mercado interno tem sido, durante muito tempo, o motor que faz a economia brasileira caminhar. A questão é que, com o endividamento, o aumento do crédito, nós, a partir de 2011, 2012, chegamos num ciclo que se esgotou, no esgotamento deste ciclo. Como eu disse, esse ciclo, ao longo do tempo, ele tende a ser retomado, porque essas dívidas elas vão sendo lentamente digeridas. Mas o ciclo do consumo é um ciclo de baixo crescimento e que também, no seu refluxo, não gera recessão. Ele é pequeno, ele é subsidiário.
A grande questão é a questão dos investimentos. São os investimentos que podem levar a economia brasileira para um novo patamar de crescimento, para taxas relativamente altas. Nós temos a impressão que a economia vem crescendo a taxas vertiginosas, mas o fato é que nos últimos 10 anos o Brasil cresceu muito, mas cresceu menos do que o mundo. Nós crescemos menos do que a média dos outros países. Com novos investimentos, a gente pode, pelo menos, andar em compasso, no mesmo ritmo, com o resto do mundo. Ou seja, crescermos mais. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade e dizer que nós temos um cenário pela frente que é razoavelmente otimista. Sem grandes emoções em 2013, justamente por conta do raio de manobra muito pequeno, o que significa também, do ponto de vista do empresariado, a tranquilidade de que não teremos novidades estonteantes, e grandes emoções, com certeza, em 2014, no calendário eleitoral, quando o calendário eleitoral estiver pautando todas as medidas econômicas e concentrando toda a atenção dos brasileiros. Teremos a Copa também, não é isso? Com grandes emoções. Luiz Eduardo Assis, nós queremos agradecer muito a sua participação, ao seu brilhantismo e a você que esteve conosco. Nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!